Então, continuando com o nosso PHP. Então, aqui eu criei uma variável chamada nome, ok? E armazenei o nome Carlos a ela. Aqui eu vou criar uma outra variável, por exemplo, sobrenome. E vou armazenar Eduardo. Outra coisa, pessoal. O PHP reconhece final de linha somente com ponto e vírgula. Aqui o ponto e vírgula é obrigatório. Se vocês tirar o ponto e vírgula, erro, ó, tá? Acabou a linha, ponto e vírgula. Não esquece do ponto e vírgula, pessoal, senão vai dar erro, tá ok? Vai dar erro, o PHP gera erro aí, ok? Então, acabou a linha, ponto e vírgula. Não esquece do ponto e vírgula aí. Criei uma outra variável chamada Eduardo, ok? Daí eu vou criar uma outra variável aqui chamado vamos colocar aqui assim, ó, colocar aqui nome completo, pronto, ok? Nessa variável nome completo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a variável nome e a variável sobrenome. Então eu posso fazer de duas maneiras aqui. Eu posso colocar assim, ó, a variável nome, ok? Ponto. O que é o ponto no PHP? O ponto no PHP é concatenação, é fazer junção de duas variáveis, ok? Ou para me escapar uma variável dentro de uma aspa e assim por diante, tá ok? Nesse caso aqui, o ponto, tá, é concatenação. Então, quando eu quero fazer uma junção, tá ok? De duas variáveis. Então, eu quero juntar a variável nome com a variável sobrenome, que é cifrão sobrenome, tá ok? Então, aqui no nome completo, na variável nome completo, eu tenho a variável nome, que tem o que na variável nome? Carlos. Na variável sobrenome, eu tenho o que? Eduardo. Então, ele juntou Carlos e Eduardo, ok? Se nós vir aqui, ó, então, eu estou com o documento A1 já aberto, tá ok? Está vazio. Por que está vazio? Porque ninguém mandou imprimir. Tudo que você quer no PHP que seja exibido na tela, você tem que mandar imprimir, tá? Na tela. Se eu vim aqui, botão direito, código fonte, exibir meu código fonte, ó, tá vazio o código fonte. Por quê? Tudo que é PHP não roda no navegador, ok? O PHP não é o PHP, desculpa, os navegadores, tá? Todos eles não reconhecem PHP, tá? Nenhum navegador reconhece PHP. Então, o que, que o servidor faz nesse caso? O servidor pega a linguagem PHP, tá ok? Transforma aquela linguagem em HTML e retorna para o navegador. É isso a função lá do nosso Apache, tá ok? Então o Apache vai pegar o código PHP, transformar o que é HTML e mostrar para o usuário. Nesse nosso caso, não existe nada, ok? Se eu quiser mandar mostrar na tela Carlos Eduardo, a variável sobrenome aqui, ó, nome completo, quer dizer, eu dou o eco. Então o eco serve para imprimir na tela, ok? Então sempre que você quiser imprimir na tela, mostrar algo para o usuário, você vai ter que colocar o eco, tá ok? Eu quero exibir na tela o que? A variável nome completo. Então aqui ele irá me mostrar o que? Carlos Eduardo, porque a variável nome completo tem a variável nome, que é Carlos, junto né, com ela, com a concatenação aqui, com o ponto, que é a concatenação, eu juntei a variável sobrenome. Então eu tenho Carlos Eduardo. Se nós só vai testar agora, vai aparecer na tela Carlos Eduardo. Aí, ó. Ok? Se eu vir aqui e dar um código fonte, tá ali, ó. Código fonte somente Carlos Eduardo. Tá? Então é só isso que eu tenho no código fonte. Então tá aí. Só que Carlos Eduardo, aqui se você reparar, ficou junto, ó. Carlos Eduardo, não tem espaço. Então vocês podem fazer de várias maneiras aí para dar esse espaço. Como? Eu poderia vir aqui, ó, Carlos, onde é que tem a variável Carlos, e colocar um espaçozinho aqui, ele vai reconhecer esse espaço. Então eu escrever Carlos, espaço, aqui, ó, porque na variável nome eu tenho Carlos, então Carlos, espaço, ponto, concatenação com o sobrenome. Então vai dar Carlos, espaço, Eduardo. Só vai testar aí, ó.
Aí, ó, deu um espaçozinho aí, beleza? Posso fazer de outra maneira também. Se eu não quiser o espaço aqui, então aqui, ó, sem espaço, tirei o espaço, ó. Tá sem o espaço agora. Eu posso fazer assim também, ó. Concatenar com o espaço. Opa, ponto. Então, nome, concatenação. Aqui eu abri e fechei aspa. Dou um espaço, ponto, sobrenome. Okay? Vocês podem concatenar o espaço também, sem problema nenhum. Beleza? Então, nome, ponto, né? Aqui eu coloquei um espaço, poderia colocar texto normal, sem problema nenhum. Tá ok? Nesse caso, eu quero só o espaço, ponto, sobrenome. Vai reconhecer o espaço também. Ó, beleza, reconheceu o espaço aqui também. Lembrando, pessoal, que só reconhece um espaço. Não adianta eu encher aquele espaço, ó. Salvar, não adianta nada. Vai mostrar um espaço, ó. Atualiza, ó. Beleza? Então, volta aqui. Ok? Posso fazer assim também, sem problema nenhum. Ou ainda posso fazer assim, ó. Colocar tudo isso aqui entre aspas. Opa. Isso aqui também pode. Daí eu não tenho a concatenação. Você não tem o ponto aqui, ó, pessoal. Tá? Porque eu estou dentro de aspa. Ok? Se eu estiver dentro de aspa e colocar um ponto, ele vai reconhecer esse ponto como ponto mesmo. Quando você quiser dar um ponto lá, final de linha. Ok? Então, aqui não tem ponto, porque eu estou dentro de aspa. Então, eu salvo e atualizo, vai mostrar lá. Carlos Eduardo, tudo junto. Ok? Quer um espaço? Dá um espaço aqui. Ok? Ó. Então, fica nome e sobrenome. Dentro de aspa, salve e atualiza. Tá aí, ó. Carlos Eduardo com espaço aí, ó. Né? Então, pode fazer isso também. E agora eu vou mostrar a diferença das aspas duplas para aspas simples. Então, aqui eu estou dentro de aspas duplas. Se eu coloco aspas simples, isso muda tudo, tá? No PHP. Então, aspas simples é quando eu quero mostrar tudo que tiver entre aspas simples como texto, ok? Então, toda variável que estiver dentro de aspas simples, tá? É mostrado como variável, não o que tem dentro da variável. Então, o que ele vai me exibir aqui? Cifrão nome, espaço, cifrão sobrenome. Ele vai me exibir a variável e não o que tem dentro da variável. Só vai atualizar aqui para vocês verem. Ó. Cifrão nome, espaço, cifrão sobrenome. Ok? Então, a aspa simples é isso aí. Tudo que você coloca entre aspas simples é mostrado como texto. Ok? Tudo que eu coloco entre aspas duplas, tá? Ele vai distinguir texto, tá ok? De variável. Então, eu poderia colocar aqui, ó, nome, dois pontos, nome, espaço, sobrenome. Nome é uma variável com dois pontos? Não, é texto. Então, ele vai me exibir nome, vai reconhecer as variáveis e exibir na tela. Só vai atualizar aí para vocês verem. Aí, ó, nome, dois pontos, Carlos Eduardo. Beleza? Então, é isso aí que eu pego a diferença das aspas simples para aspas duplas do PHP é essa, ok? A concatenação é aquela forma que eu mostrei para vocês, muito usada. Sempre que eu quiser imprimir algo, que eu quiser mostrar algo na tela para o usuário, eu vou usar o echo, tá ok? Existe o echo, existe o print. Qual que é a diferença do echo para o print? Vou colocar aqui um print para vocês verem. Só vai atualizar. Vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. Continua a mesma coisa. Né? Então, se eu usar echo e print é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Né? Os caras não iam fazer dois comandos se fosse a mesma coisa. Qual que é a diferença do echo para o print? Então, é o seguinte. O echo, simplesmente impressão na tela. Nada mais. Ok? Somente para imprimir na tela, para jogar texto na tela lá, quando você quiser imprimir algo para o usuário. O print é a mesma coisa, serve para imprimir algo na tela. Com a diferença que o meu print eu tenho um retorno. Okay? Então você consegue verificar se algo realmente foi imprimido ou não na tela. Então ele vai me retornar o print que me retorna verdadeiro ou falso. Ok? Então é isso a diferença do print para o echo. O print me retorna, ele tem um retorno verdadeiro ou falso. O echo não tem retorno, é simplesmente impressão.
O print é impressão, mas ele tem um retorno verdadeiro ou falso. A diferença dos dois são essa, tá ok? Por padrão, para imprimir na tela, quem que nós vamos usar? Echo, beleza? Quando você precisar verificar se realmente for imprimido, você vai usar o print, tá? Porque tem o retorno, beleza, pessoal? Ok, então esse foi um pouco sobre a diferença entre aspas simples, aspas duplas, concatenação, echo e print. Beleza, pessoal? Dúvidas? Manda um e-mail, posta no fórum, ok? Então, ficar por aqui, vamos para a próxima aula.